forte. Ainda em pé, como nós estamos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo de número 8, no verso de número 26. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, no verso de número 26. Glória a Deus. Amém. Diz o seguinte: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saíssem daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. E andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que concedesse que entrasse, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram os porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Feche os olhos. Queridos, hoje vamos estar ministrando sobre batalha, sobre guerra espiritual. E eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e que você orasse ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que Ele venha ministrar o seu coração nessa noite, que Ele venha falar com você, que os seus olhos espirituais possam ser abertos e que nós possamos enxergar aquilo que realmente acontece no mundo espiritual. Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entramos na tua presença nessa noite, e nós fazemos isso em um nome que está acima de todos os nomes. Ó Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor envie os teus anjos com as suas espadas desembainhadas, e que eles cerquem esse lugar agora com a muralha de fogo e de glória. Pai, nós damos ordem em nome de Jesus a todos os demônios que foram enviados, ó Deus, para tentar impedir essa ministração, para tentar impedir o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que a presença do teu Espírito Santo venha abraçar esse ambiente, venha abraçar esse lugar, abraçar o meu coração, abraçar o coração de cada pessoa nessa noite, e que nós sejamos ministrados pelo teu Santo Espírito. Eu peço em nome de Jesus, para a glória desse nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu também vou me assentar aqui, irmãos. Queridos, hoje eu quero primeiro dar boas-vindas a todos os irmãos, já falamos antes. Deus possa abençoá-los de maneira especial. Mas eu quero iniciar essa ministração hoje falando algo muito, muito importante. Está vendo esses envelopes aqui, irmão? Temos aqui 30 envelopes desse aqui. 30 envelopes. Através desses 30 envelopes, dá para mudar a vida de mais ou menos
300 famílias. Você já imaginou isso? Você acredita nisso, irmãos? Acredita que no conteúdo que nós temos aqui, temos 30 envelopes, que através desses 30 envelopes, nós podemos mudar a vida de 300 pessoas ou de 300 famílias. Você está pensando assim, até tem dinheiro aí dentro, né? Nós não seríamos tão mesquinhos assim, né? De só oferecer dinheiro. E eu quero falar algo hoje, e é verdade, irmãos, o que eu estou falando aqui, estou dizendo a verdade. Pelo menos 300 famílias podem ser transformadas através desses 30 envelopes. Agora depende de quem. Quando eu estava fazendo, confeccionando esse material, eu lembrei de uma história na Bíblia, que Jesus estava diante de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos afirmam que havia aproximadamente 20.000 pessoas. E aí aparece alguém com uma preocupação, falando com Jesus, dizendo: olha, essa multidão precisa ser despedida para que elas não pereçam de fome. E aí Jesus diz o quê? Dai-lhes voz de comer. E eles disseram: Senhor, nem que nós tivéssemos 200 denários, que era de pão, a gente não conseguiria fartar essa multidão. Mas aí alguém diz: mas tem aí um menino que tem o que, irmãos? 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para essa multidão? Então Jesus disse: chame aqui o menino. Chamaram o menino, pediu para que a multidão se assentasse. E olha aqui que interessante, irmãos. Jesus então, ele pega os 5 pães, os 2 peixinhos, ele os consagra ao Senhor, consagra a Deus, e os entrega na mão dos discípulos. Diga assim: os pães e os peixes não se multiplicaram na mão de Jesus, mas na mão dos discípulos. Os pães e os peixes não se multiplicaram na mão de Jesus, mas se multiplicaram na mão dos discípulos. Quando os discípulos pegaram esse pão e o distribuíram entre a multidão. Eu tenho aqui, irmãos, 30 envelopes aqui. Eu não sei quantos de vocês vão pegar esse envelope. Mas antes de eu passar esse envelope para você, eu quero te dizer algo. Mais do que eu estou dizendo. Eu já disse isso várias vezes no seminário, eu ouvi isso uma vez de um pastor, que ele diz assim que pior do que morrer é você viver uma vida sem propósito. Pior do que a morte é uma vida que não tem um real propósito de ser e de existir. Eu disse algo quinta-feira passada, eu vou repetir hoje de novo. A nossa igreja, nossas igrejas estão cheias de pessoas convictas de que são salvas por Jesus, e são salvas, convictas que vão para os céus, e vão para os céus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, se elas têm essa fé, elas têm essa convicção, então elas são o que? Salvas. Mas se você olhar para essas pessoas, não precisa nem conviver com elas, olhar para elas um pouco de tempo, você vai ver que a maioria delas tem a sua vida espiritual
apagada. São pessoas apagadas. Pessoas que vão aos cultos regularmente, que dão as suas contribuições regularmente, que contribuem com os seus dízimos, com as suas ofertas, mas que a vida delas está apagada. A vida espiritual apagada. Por quê? Porque na verdade, no curso da sua vida, eles perderam o real propósito pelos quais Deus os chamou. Irmão, Deus não chamou você só para vir para o céu. Deus não chamou você só para você pegar o trem do arrebatamento e morar no céu. Deus chamou você com um propósito bem maior. Bem maior. E qual é esse propósito? Jesus disse: ide e fazei discípulos. Fazer discípulos não é uma tarefa pertinente apenas ao pastor da igreja. Não é uma tarefa pertinente apenas àqueles que ministram, que dão estudos bíblicos, mas Jesus, ele diz que todos nós, como a igreja de Jesus, nós fomos chamados para fazer discípulos. Para de alguma forma, de alguma maneira, nós contribuirmos com a expansão do reino de Deus. Foi para isso que Deus te chamou. E enquanto você não se conscientizar disso, enquanto você não abraçar essa realidade para a qual Deus te chamou, a tua vida espiritual vai ser uma vida espiritual apagada. É uma vida sem propósito. É uma vida que não tem um real propósito. Sabe, irmãos, quando nós oramos a Deus, sabe por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Porque nós não temos propósito na oração. Não há um propósito. A gente ora por religiosidade. Jejum. Porque muitas vezes os nossos jejuns não têm respostas. Porque não há propósito naquilo que nós fazemos. Nós fazemos apenas por religiosidade. Mas quando nós acharmos o nosso real propósito, a tua vida de oração vai mudar. A tua vida de jejum vai mudar. A tua vida de cristão vai mudar. O brilho no seu rosto, o brilho da tua vida espiritual, ela vai mudar totalmente para a glória de Deus. Está curioso? Tem aqui dentro? Eu sou curioso, eu sei que tem, mas está curioso? Eu vou falar para vocês aqui, irmãos. Nós vamos realizar aqui, dia 31 de julho, um trabalho evangelístico. E eu quero desafiar cada um de vocês, aqui da nossa igreja, ou de outra, temos pessoas de outras igrejas aqui. Eu quero que você entre nesse propósito. O que você vai fazer aqui? Nós temos aqui um cartão. Esse cartão aqui, você vai botar aqui dentro. E nesse cartão está o seguinte: que eu me comprometo a estar orando por 10 pessoas. O que você vai fazer? Você vai escolher 10 pessoas. Primeiro você vai orar a Deus, para Deus te dar um direcionamento. Senhor, me direciona essas 10 pessoas. Só que, irmão, não é aquele convite assim: olha, eu estou te convidando. Não, é um negócio de outro nível. Você vai orar pelas pessoas, você vai falar com as pessoas, pedir para que elas se comprometam de estar aqui. Você vai dizer: eu quero que você esteja, eu quero que você confirme a tua presença no dia 31 de julho. Então você vai pegar, vai colocar o nome dessas pessoas aqui, e você vai estar orando, vai pegar o nome e vai pegar também, você vai pegar o contato dessas pessoas. E você vai estar orando por essas pessoas,
Você vai estar acompanhando essas pessoas, lembrando elas do dia 31 de julho. E aí nós temos aqui um convite. Esse convite aqui é um convite muito bem confeccionado, que você vai entregar. São 10 convites aqui dentro. O que você vai fazer? Você vai entregar esse convite na mão da pessoa. O que tem aqui no convite? Vou falar para você o que está escrito aqui no convite. Vou tentar não rasgar ele aqui, tá? É um convite bem simples, sucinto. Aqui está escrito aqui, ó, dia 31 de julho. Esse pode ser o primeiro melhor dia da tua vida. E é uma verdade. Esse, para a pessoa, pode ser um dos primeiros melhor dia da vida dessa pessoa. E depois, escreva uma nova história com um propósito. Irmãos, não adianta a gente trazer as pessoas para a igreja, não adianta as pessoas se converterem ao Senhor Jesus e não terem um real propósito de estar aqui na igreja. Então, às 19h30, local, e aqui conhecereis a verdade nos libertará. Agora, irmãos, eu gostaria que você pegasse com responsabilidade, ore, jejue por essas pessoas. E o que nós vamos fazer? A maioria dessas pessoas, tenho certeza, que vão se render ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza disso. Será uma grande colheita de almas. Você será o multiplicador. Olha para o seu irmão e diga assim: seja um multiplicador. Diga para ele: seja um multiplicador. Foi para isso que Jesus te chamou, para ser um multiplicador. Agora, pastor, eu sou de outra igreja. O que vai acontecer com as pessoas que eu trouxer? Pode levar com você depois. Não tem problema. Você vai trazer aqui, vamos evangelizar essas pessoas, levá-las a Cristo, tirar os carrapichos dela, né? Tirar as arestas dela, e você vai, não tem problema nenhum, pode levar lá para a sua igreja onde você congrega. As famílias, as pessoas, isso se elas quiserem, provavelmente vão querer, porque são pessoas próximas suas. E como resultado disso, você vai também depois, com a permissão do seu pastor, implantar esse mesmo sistema de evangelismo na sua igreja ou na sua congregação. E nós vamos estar apoiando, ajudando naquilo que for preciso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos acordar. Nós precisamos sair dessa mesmice. Precisamos sair dessa monotonia gospel na qual nós vivemos. E nós precisamos abraçar com força o reino de Deus, a obra do Senhor. Talvez alguém diz: pastor, mas eu não tenho muita habilidade. Não tem problema. Simplesmente comece a fazer isso. O que vai acontecer? Aqui na nossa igreja, a gente vai, até já falei com o pastor Jones sobre isso, né? A gente vai fazer algumas redes de culto. Aqui nós estamos hoje pegando o culto das irmãs, né? Quinta-feira. Mas depois a gente vai montar redes de culto. Por exemplo, nós temos aqui Pastor Hugo. Pastor Hugo tem as 10 pessoas. Nós temos o pastor Dani, tem a pastora Janaína. Elas vão juntar as suas redes de 30 pessoas e elas vão marcar um culto na igreja. Por exemplo, nós temos aqui a irmã esqueci da irmã lá, irmã Kendra. Gente, essa mulher canta e toca. Quem não viu ainda, ela tem uma voz para louvar. Então, ela vai pegar a rede de pessoas dela, ela vai trazer para a igreja. Nós temos aí o irmão Luiz, vai pegar a rede dele, vai trazer na igreja. Nós temos aí o irmão Márcio, ele vai trazer a rede dele para a igreja. O que vai acontecer? A gente vai dar propósito de existência. O irmão Kendra vai fazer o louvor, o Márcio vai iniciar o culto e o irmão Luiz vai pregar ou alguma coisa assim. E a gente vai engrenar, trazer essas pessoas para a igreja. Irmãos, eu tenho certeza
que nós vamos alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Por quê, irmãos? O que tem de gente que está sofrendo. Quando eu li esse texto, não é para pregação que eu vou ministração de mudar, mas justamente para essa conversa que eu estou tendo aqui. O que tem de gente que está sendo oprimida pelo diabo, o que tem de empresário, você não quer saber, empresários que estão em depressão, empresários tem lá, minha esposa trabalha no hospital, eu não vou falar nomes aqui, mas que estão lá internados por causa de bebida, de cachaça, de drogas, empresários de renome, irmãos. Mas eu estou dizendo aí, estou usando empresários por quê? Porque a gente está falando de gente que tem tudo para ser feliz, não é verdade? Gente de dinheiro que tem tudo para ser feliz, mas infelizmente eles não se levam em conta de que eles estão vivendo num mundo onde há uma verdadeira guerra espiritual. Você já imaginou esse texto que eu li aqui, irmãos? Tinha um empresário aqui nessa história. Não conta, não fala o nome desse empresário, ou desse agricultor. Era um homem próspero. Alguém que tem 2.000 porcos, irmão, é um pet meia maravilhoso. Quem tem 2.000 porcos no sítio, na fazenda, está com a vida basicamente feita, não é verdade? Só que ele nunca imaginava que um dia, lá na propriedade dele, na divisa da propriedade dele, iria acontecer uma guerra. E não era uma guerra qualquer, era uma guerra espiritual. Ele não imaginava, não contava que isso um dia pudesse acontecer. E eu quero que você guarde isso. Porque no ambiente que você vive, no ambiente onde você mora, sempre acontecem guerras espirituais. E muitas das vezes, nós sofremos as consequências dela. E eu vou falar por quê, não se ofenda. Porque nós damos lugar ao diabo. Diga para o seu irmão, não dê lugar para o diabo. Está com medo dele? Diga para ele, irmão, não dá lugar para o diabo. Não é eu que estou dizendo isso, sabe quem diz isso? Efésios capítulo 4. Paulo diz, irmão, não dê lugar ao diabo. Não abra portas para ele. Por quê? Se a gente for analisar a maioria das pessoas que vivem com problemas constantes, que nunca conseguem vencê-los e superá-los, é porque o tempo todo ele está dando lugar ao diabo. E quando a Bíblia aqui está dizendo, ele está falando para cristãos, em Efésios 4, no verso número 27 e 29. Quando aquele homem que não tinha compromisso real com Deus, os demônios reivindicaram a sua propriedade, em um dia só, ele perdeu mais de 2.000 porcos. E eu quero ler algumas histórias aqui para você não se sentir ofendido, porque eu vou falar aqui agora, porque o que eu vou falar aqui é forte, é muito forte. E algumas pessoas podem acabar se sentindo ofendido com isso. Mas para que você não se ofenda, porque conhecereis a verdade vos libertará. Você só vai ser liberto se você ouvir a verdade. E uma das armas que Satanás muitas vezes usa é que a gente tenha recusa à verdade. Você já algum dia pensou assim, será que o diabo está me usando? Você não pensa assim.
Chega para uma pessoa e fala assim: não, o diabo está te usando aí, o diabo te usando, ele vai se ofender. Não, eu sou crente, como assim o diabo está me usando? Agora vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 13, no verso 27. Vou apenas marcar o versículo, depois você lê ele. João capítulo 13, no verso 27. Isso não vai alugar muita ministração aqui, mas abra aí, vamos ler esse primeiro texto aqui. João 13, no verso número 27. Eu vou ler aqui. Após o bocado entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus: o que faze-o depressa. Olha aqui. Após o bocado entrou nele Satanás. Entrou em quem, irmãos, hein? Judas. Olha para mim aqui. Quando Jesus escolheu Judas, ele não escolheu um traidor. Jesus escolheu um discípulo. Quando Jesus escolheu Judas, ele não escolheu um demônio, ele escolheu um discípulo. Mas o que acontece? Durante o ministério de Jesus, Judas, ele foi alimentando o pensamento. Segundo estudiosos, Judas era o mais inteligente dos discípulos. Judas era o mais inteligente dos discípulos. Judas era um visionário. Mas no caminho ele se desvirtuou do propósito. E ele começou a agasalhar nele sentimentos, pensamentos. Irmão, cuidado com os teus pensamentos. Quando o diabo começa a mudar os teus pensamentos, desvirtuar você do propósito, você pode, ao invés de ser um vaso de Deus, você pode se tornar em um instrumento do diabo. Tome cuidado. Olha o que diz aqui no verso número 16 de Mateus 23. Mateus 16, alguém achou 23? Lê para mim, por favor. Vou ler alguns textos aqui só. Estamos falando de batalha espiritual, e a primeira batalha espiritual tem que ser travada contra nós mesmos, contra o nosso inimigo. Mateus capítulo 16, no verso 23. Mateus 16, no verso 23. Quem achou, ler para mim, por favor. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Para quem ele falou isso? Pedro. Para quem? Pedro. Algumas horas antes, Jesus pergunta para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou? E Pedro disse, alguns dizem que tu és um dos antigos profetas, alguns dizem que tu és Elias. E Pedro disse para Jesus: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, ele olha e diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Ele disse: Pedro, você foi usado por Deus, oh glória! Um pouco depois, Pedro, ele se desvirtua do propósito, tira o olhar do propósito, e o diabo usa Pedro. E Jesus teve que olhar para Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás. Como pode? Uma vez eu lembro um pastor que disse assim: quando Deus usa, mas quando o diabo usa também é triste de ver. Como pode alguém como Pedro, ora, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar, para pronunciar, para revelar,
algo tão profundo, e de repente Satanás entra no coração de Pedro e Jesus tem que repreendê-lo, porque ele se desvirtuou do propósito. Irmãos, eu não gosto muito de contar testemunhos aqui, mas eu quero contar algumas experiências de igreja, experiências que eu tive. Por que muitas vezes as coisas não caminham, não andam? As pessoas não prosperam, a igreja não prospera, as coisas ficam emperradas, você não consegue se envolver com a obra de Deus, você não consegue se envolver com a igreja, você não consegue contribuir, você não consegue andar na tua vida espiritual. Escuta o que eu estou dizendo, a maioria das vezes tem demônios envolvidos nessa situação. Agora, a pior coisa é quando a gente se trava e diz, eu não, na minha vida não. Por quê? A libertação, a transformação, ela só acontece quando nós reconhecemos que alguma coisa está errada. Eu vou contar aqui uma história, duas talvez. Eu fui pregar numa igreja e fazer um trabalho de libertação. E antes quando eu fazia o trabalho de libertação, eu sempre pedia assim para o pastor preparar os obreiros da igreja para me ajudar. Na hora que eu for orar para as pessoas, né, os obreiros estejam ali para ajudar. E a igreja tinha um hábito, né, que a maioria das igrejas tem, e é bom isso, das irmãs estar com um pano já na mão, né, quando a mulher cai, já pega e enrola ela. Isso é legal, é interessante fazer isso. Mas irmãos, eu vou chutar aqui, mas era mais. Tinha mais de 12 obreiros. 12 obreiros. Quando eu começo a orar, quem fica endemoniado, irmãos? Os obreiros. O que aconteceu? Eu não pude continuar o culto, orar, porque tinha muita gente não crente no negócio. Os obreiros pegam de tudo endemoniado, né, tudo possesso, e eu tive que mais ou menos disfarçar ali, inclusive até a pessoa líder da igreja ali também, o demônio acabou pegando, a gente teve que disfarçar ela para as pessoas não perceberem que ela estava endemoniada. Passaram-se algum tempo, a gente acabou fazendo parte dessa igreja. Nós mudamos para aquela cidade, a gente fez parte daquela igreja. E nós começamos a ter um trabalho de libertação. Mas um trabalho assim profundo de libertação. Profundo de libertação. E quando eu comecei a realizar o trabalho de libertação com os obreiros da igreja, irmão, vou contar que é pesado para contar, mas de fato isso aconteceu. Eu estava um dia atendendo uma das obreiras da igreja, e quando eu estava conversando com elas, Deus é minha testemunha, eu estava sentado numa mesa, a obreira na minha frente, eu estava conversando com ela, o demônio entrou na vida da obreira. Irmãos, e era gente de igreja, crente em Jesus ali, servindo ao Senhor, frequentes na obra de Deus. O demônio pegou ela. Quando eu olhei para a porta da igreja, dois homens, dois demônios, eu vi como eu estou vendo você. Eu até achei que eram dois homens gêmeos entrando na porta da igreja, musculosos, de bermuda, sem camisa de bermuda, homens troncudos. Eles só olharam para mim assim, apontaram o dedo para mim e disseram assim: nós vamos tirar você dessa igreja e nós vamos tirar você dessa cidade, e você nem imagina quem nós vamos usar.
E eles viraram as costas e foram embora. Não passou 2 horas, entrou uma das líderes da igreja, olhou para mim e fez uma acusação. Contra mim. E ela fez a acusação. Ela saiu espalhando pela cidade que eu tinha feito algo na cidade. E nós começamos ali entrar em conflito. E o diabo usou exatamente a pessoa que ele falou que ele ia usar. E eu, a minha esposa, tivemos que sair da igreja e tivemos que sair da cidade. Então, irmãos, nós vivemos nesse nível de guerra, de batalha espiritual, e nós precisamos tomar cuidado ao limite para que a gente não se torne em um instrumento de diabo. Eu sei que é forte, que peso aqui, né? Está pesado, só de você ouvir aí, né? dá uma opressão. Mas essa é a verdade, essa é a realidade. Agora, por que essas coisas acontecem? Vou voltar ali no começo. Sair do real propósito de Deus. Atos capítulo 5. Pedro olha para um homem chamado Ananias. Diz o quê? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Será que Ananias não era crente? Era um crente ou não era? Eram crentes. Ananias são crentes lá na igreja. Mas aí vai um servo, acho que é Matias, né, pastor? Que vendeu tudo. Matias? Foi Matias? Sim, né? Que vendeu tudo que ele tinha e deu para a igreja. E aí a comunidade, que coisa linda! Matias vendeu tudo que ele tinha e deu para a igreja. E aí o que acontece? Satanás começa a ministrar ao coração de Ananias e Safira. Cuidado, irmão. Não deixe o diabo ministrar no seu coração. Não deixe o diabo ministrar no seu coração. Muitas vezes nós nos prostramos àquilo que o diabo ministra ao nosso coração. Cuidado. Ananias e Safira morreram. Por quê? Porque o diabo ministrou algo no coração deles. Entrou o quê? A soberba, a inveja. Como assim? Todo mundo está aplaudindo Matias? Acho que foi Matias. Não, Matias não, é outro. Não lembro agora o nome certo, se é Matias, acho que é Matias, né? Não sei, né? Todo mundo aplaudindo, o diabo entrou no coração dele, ele é aplaudido e você não. O que eles fizeram? Combinou com a Safira e disse: vamos fazer para as pessoas nos aplaudirem, nós vamos vender também a nossa propriedade, e nós vamos dar só a metade, e vamos falar que nós damos tudo. Soberba, inveja. Pedro falou, Ananias, o dinheiro era seu, você nem precisava ter dado. Né, irmão? Você vendeu a tua propriedade, o dinheiro é seu. Você não precisava nem ter dado nem um centavo, se não quiser, o dinheiro era seu. Mas por que Satanás ministrou ao seu coração? Por que você deixou ele ministrar ao seu coração? E aí o que acontece na hora? Ele morre. Em seguida vem Safira. E o que acontece? Ela também morre. Porque eles estavam, como é que fala? Comungados nesse mesmo propósito. E o diabo ali, não foi Pedro, irmão, foi o diabo que destruiu a vida daquela família. Irmãos, tem muita gente que o inimigo faz com que você mude o curso da tua vida.
Existem dois grandes inimigos. Dois grandes inimigos. Um dos inimigos é a nossa carne. Onde fala isso? Em Gálatas 5,13. Que nós não devemos dar lugar à nossa carne, ao nosso eu. Nós temos que sacrificar, nós temos que dominar o nosso desejo. Eu assisto um rapaz, talvez você assista também, o rapaz da banheira de gelo. Quem assiste ele? Alguém já viu o vídeo dele? Ele fez um propósito durante um ano. Ele montou uma banheira, ele enche de água, enche de gelo, e ele todo dia mergulha naquela banheira de gelo. Por que ele fez isso? Ele disse que ele não conseguia cumprir com os compromissos que ele fazia, com os propósitos que ele tinha. Ele combinava uma coisa e não cumpria. Ele disse que ia fazer um negócio e não fazia. Um dia ele falou: eu vou sacrificar a minha carne ao limite. Eu vou todos os dias, eu vou entrar nessa banheira de gelo, sentar 20 minutos dentro dela, durante, não sei se eu achar o vídeo passar por aí, depois vocês passam para o outro aí. E ali mudou a vida dele, porque ele dominou a sua carne, ele dominou o seu eu. Então a primeira coisa, irmãos, faça aquilo que você não quer fazer, mas deve fazer. Aprenda isso. Faça o que você tem que fazer, mas a tua carne não quer. Ah, está frio, hoje eu vou ficar em casa. Não, quer ficar em casa não, hoje meus olhos. Hoje eu vou. Tem uma turma aí, eu esqueci o nome, eu acho que não sei se vou falar o nome, uma turma aí que eu achava assim muito estranho. Até eu estou com essa turma. Subi no monte, na montanha. Como é que chama? Pode falar o nome deles aí? Os legendários. Legendários. Quem mais legendários? Os legendários. Eles levam as pessoas lá para a montanha, faz um sacrifício. Primeiro eu falei assim, mas negócio não está certo, né? Para que fazer um sacrifício? Isso para ter encontro com Deus? Para que isso? Depois eu comecei a pensar, eu comecei a raciocinar. A questão não é que eles vão encontrar Deus através disso, mas é colocar a sua carne ao limite, dizer assim: não é o que você quer. Já imaginou você acordar de manhã cedo, nesses fios gelados, e eu vou me jogar dentro do rio, ficar assim dentro do rio lá. O corpo vai dizer: não, eu falei: vamos lá, vamos me jogar dentro do rio lá. É só um exemplo, irmãos. Então, se nós não dominarmos a nossa carne, o nosso eu, nós não vamos conseguir cumprir o real propósito. Porque a carne milita contra o Espírito. O teu Espírito. Não para de vir no culto só quando você quer vir. Venha quando você quer e quando você não quer. Quando você pode e quando você não pode. Vá. Domine a carne em nome de Jesus. Domine isso em nome de Jesus. Eu vou pegar esse ano, acho que não vou pegar não, porque não sei se vai dar tempo de eu fazer isso. Não, vou pegar e vou fazer com excelência em nome de Jesus, tá? Você não me domina, você não manda mais. Quantas pessoas hoje ficaram em casa, por causa do frio, né? Ou alguns já me ligaram, não puderam vir realmente, para estar com problema de saúde e tal. Mas quantas pessoas deixaram de vir? Porque estavam lá embaixo do fogãozinho, quentinho, e aí lembraram do frio da igreja aqui e acabaram sendo dominados. É verdade? A carne. Segundo inimigo é o diabo. Diga assim: Satanás, eu não gosto de você. Ninguém tem medo, não posso falar isso não. Diga: eu sou o teu inimigo. Satanás é o nosso pior inimigo. Pior inimigo. Paulo ele vai dizer assim, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10: não desprezamos os ardis de Satanás. Eu não brigo. O diabo é um inimigo vencido. Eu tenho poder e autoridade sobre ele, mas eu não desprezo suas artimanhas. Eu não desprezo os seus ardis. Eu fico de olho sempre aberto com aquilo que ele pode fazer.
Agora, como nós conhecemos, sabemos que uma pessoa é influenciada pelo diabo? Como é que você sabe? Como é que você pode detectar? Como eu posso saber que o diabo está me usando, que ele está entrando na minha vida? Como é que você sabe que alguém está bêbado? Pelos sintomas. Como você sabe que alguém está feliz, alegre? Pelos sintomas. Como você sabe que alguém está triste, abatido? Pelos sintomas. E como você sabe que alguém está sendo usado pelo diabo? Pelos sintomas. E quais são os sintomas? Existem alguns sintomas. Quando é a carne, você consegue dominar ela. Mas quando é o diabo, o impulso ele é tão forte que você não consegue dominar. O impulso é tão forte de você fazer. Todo mundo fica irado, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, irar-se não é pecado. Você pode até ficar irado em algumas situações, mas quando você tem um impulso tão forte que você não consegue dominar a ira, tem demônio no pedaço. Impulso de vício, impulso de fazer coisas que você sabe que você não pode fazer. Quando é a carne que está desejando, você diz não. Mas quando o impulso ele é tão terrível que você não consegue parar, não consegue dominar, irmão, tem demônio no meio disso. Agora, como eu posso fazer para me libertar? Eu posso me auto-libertar? Pode, irmão. Pode. Você não precisa que alguém coloque, de preferência sim, mas não precisa que alguém ponha a mão na tua cabeça e ore e expulse o demônio. É você dizer, Satanás, a partir de agora, vou virar a chave para você. Eu vou trancar essa porta para você. A partir de agora, estou fechando essa porta na minha vida em nome de Jesus, e eu vou seguir um real propósito, que é servir ao Senhor de corpo, de alma e de espírito. Então, primeiro, impulso que nós não conseguimos controlar, explosão de raiva, explosão de ira. E isso acontece, não é só com você não. Se a gente descuidar, acontece comigo também. Só que a pessoa, cara, é diabo, tu está querendo me usar aqui, está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho um limite, eu posso me irar até um limite. Há uma ira que é um limite, mas quando eu percebo que eu vou extrapolar esse limite, eu preciso virar a chave, dizer não. Inconstância espiritual e nas realizações. A pessoa que é inconstante naquilo que faz. Eu tinha um hábito, irmão. Eu vou contar o meu pecado. Depois, se você quiser contar o seu, de não terminar as coisas. Começar com um negócio e não terminar. E às vezes eu me pego fazendo isso até hoje. Eu lembro que uma vez eu construí uma casa, e eu mesmo construí a casa lá no Paraná. E sempre chegava num lugar que eu não conseguia terminar. E aí um dia eu falei, não sei como é que foi o negócio lá. Eu falei, mas tem que repreender esse demônio. Aí a minha filha falou, pai, não é demônio não. Como é que a mãe termina isso? Então, existem hábitos que nós temos, irmãos, que nós não conseguimos terminar aquilo que nós começamos. Ou às vezes começamos algo e sempre estamos mudando de lugar, porque há um espírito de insatisfação em você. Você começa um negócio, você começa uma coisa, aí daqui a pouco entra uma insatisfação, eu vou parar com isso, vou começar outra coisa. Aí você começa e você vai, aí eu vou parar com isso, vou começar outra coisa. Um espírito de insatisfação que tem uma conta em você e ele domina você. Ele domina o teu ímpeto, domina. O que acontece? Qual é o problema disso? É que você não consegue seguir o propósito de Deus. Você nunca consegue chegar até o final nas coisas que você começa.
Amém, irmãos? Está difícil dar glória a Deus aí? Está difícil, né? Está difícil. Para mim não está difícil. Mas essa é a realidade, irmãos. Nós precisamos nos atentar nisso. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus é o povo mais inteligente. Você, no que você faz, você tem que ser o melhor, irmão. Em nome de Jesus. Uma vez eu trabalhei lá em São Paulo, eu tinha uma marcenaria, e eu fui trabalhar com uma pessoa, e a pessoa disse para mim, eu sabia que eu era crente. Ele disse para mim, uma das pessoas que eu nunca contato para trabalhar é crente, porque eles fazem tudo de mal contrário. Eu passei uma vergonha, eu nem falei para o camarada que eu era crente. Porque ele disse, todos os crentes que eu pego aqui fazem o serviço mal feito, são relaxados, largam as coisas para lá. Eu falei, misericórdia, meu Deus. Irmão, você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser o melhor patrão, você tem que ser o melhor amigo, você tem que ser o melhor vizinho, você tem que ser uma pessoa que as pessoas amam, gostem de você, em nome do Senhor Jesus. Teve acho que foi Billy Graham, né, que falou assim, pregue o evangelho, e se for preciso, fale alguma coisa. Entendeu não, né? Pregue o evangelho, e se for preciso, fale alguma coisa. Mas o teu modo de vida seja uma pregação, o teu jeito de ser, de tratar com as pessoas, seja uma pessoa agradável, no nome do Senhor Jesus. Seja uma pessoa agradável, larga a mão de ser chato, larga a mão de ser chata em nome de Jesus, irmão. Para com isso. É como o amor que eu estou dizendo, irmãos. Seja bem agradável. Seja bem agradável, seja uma pessoa agradável. Mas eu infelizmente não sou. Você não pode ser assim. Eu tenho uma pessoa que eu e a pastora Diana nós discipulamos um tempo atrás, e ela disse, pastor, eu não consigo. Eu não consigo ser assim. Eu sou cara fechado mesmo, eu sou sincero assim mesmo. Eu falei, irmão, não pode ser assim. Não pode. Tem que mudar, e graças a Deus mudou. Hoje é uma pessoa maravilhosa, bênção. Amém, irmão? Glória a Deus. Já vou terminar aqui. Você vai para casa passar uns salmos longos aí, tá bom? Irmãos, são verdades que nós como cristãos precisamos conhecê-las, e nós precisamos realmente ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, se esvazie-se de si mesmo. Você quer ser uma bênção na mão do Senhor, largue de lado aquilo que prejudica você, a sua casa, a sua família. Comece na sua família, comece na sua casa. Deixe de ser um marido chato, deixe de ser uma mulher chata. Os maridos não são chatos, não, são as mulheres, né? Deixe de ser chato, irmão. Seja bênção para a tua casa, bênção para os seus filhos. Repreenda com rigor quando é preciso. Mas seja alguém, ame seus filhos, ame a sua esposa, faça bem para ela, faça bem para ele, queira bem em nome de Jesus. Facilita a vida da sua esposa, facilita a vida do seu marido, facilita a vida do teu irmão, facilita a vida das pessoas, porque esse é o propósito pelo qual Deus te chamou. A cereja do bolo da vida é fazer o bem do próximo. Quando você olhar para a palavra, a cereja do bolo da vida é fazer bem para o próximo. E o seu próximo mais próximo pode ser a tua esposa, pode ser o teu esposo, teus filhos, os mais próximos. Já vou encerrar aqui. Agora, como eu venço isso? Primeira coisa, como eu venço isso? Primeira coisa, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Que hora é aqui? Que horas são? Amém. Primeira coisa, presta atenção numa coisa. Como a gente vence isso? Primeiro, com o poder da adoração. Diga assim comigo, adoração. Diga adoração. Gente, louvor na igreja não é para preencher um espaço de tempo. Olha, temos 40 minutos, então vai ter gente louvando na frente lá. Então a gente fica assistindo a pessoa louvar. Não, irmão. Louvor na igreja é um momento de você adorar. E quando você adora Deus,
A gente vê várias histórias na Bíblia, guerras que foram vencidas com adoração. Quando você adora, quando você louva, quando você canta, você está derrotando os teus inimigos. Então, quando eu venho para a igreja, eu estou indo para o culto com um propósito. Eu vou lá para adorar, eu vou lá para louvar, vou adorar. Enquanto eu adoro, os meus inimigos vão cair por terra em nome de Jesus. Segundo lugar, Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, o que é sujeitar-se a Deus? É fazer muitas vezes. Eu estou fazendo porque a Bíblia manda eu fazer, mas eu não queria fazer. Mas a Bíblia manda eu fazer. Isso é sujeitar-se a Deus, a vontade de Deus. Eu não queria jejuar, mas a Bíblia manda eu jejuar. Eu não queria perdoar, mas a Bíblia manda perdoar. Eu não queria evangelizar, eu queria que fulano fosse para o inferno, mas a Bíblia manda eu amar, manda eu evangelizar. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Capítulo 6 de Efésios, para finalizar aqui agora. Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, diga para o irmão do seu lado assim: essa luta você não vence sozinho. Fale para ele, irmão, em nome de Jesus. Pega no ombro dele: essa luta você não vence sozinho. Nem tente, irmão, você vai se arrebentar. Nem tente. Essa luta você não vai vencer sozinho. Não vai. Ele diz o que? Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-te em Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Fortaleça em Deus. E você vai vencer a tua luta. Porque Deus não chamou você só para vencer a tua luta, mas Ele chamou você para vencer as guerras dos outros, batalhar pelos outros. Por isso eu coloquei aqui no cartão: a primeira coisa, você vai orar pela pessoa. Irmão, eu disse aqui que nós temos aqui, dá para transformar a vida de 300 famílias. Mas a primeira pessoa que vai se transformar, tenho certeza, é você. Deus vai começar a transformar você. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que talvez na próxima quinta-feira eu vou dizer: pastor, acho que nem vou no culto, né? Mas, irmãos, são verdades que eu um dia precisei enfrentá-las, encará-las, reconhecer essas verdades, essas realidades, em nome de Jesus Cristo, para que eu pudesse vencê-las para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria hoje que você estabelecesse, nós temos mais 3 quintas-feiras ainda. Os próximos agora vão ser bem mais interessantes, né? Quer dizer, não que não foi interessante essa de hoje, né? Mas eu sei que foi pesado, missão pesada. Mas as próximas a gente vai ensinar algumas coisas muito interessantes, e para que você venha realmente fluir na unção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza, amados. Mas primeira coisa, você precisa fazer essa autoanálise. O que acontece? Quem está vencendo na minha vida? Quem vence? É o Espírito Santo? É a carne? Ou é o diabo? Quem está impondo as regras? Quem está pontilhando o meu caminho? Quem está vencendo? Quem está realmente ministrando em meu coração? Quem está ministrando no meu coração? É o Espírito Santo? É a carne? Ou eu estou dando lugar para o diabo, como diz Efésios 4:17? Nós precisamos colocar esse ponto na nossa vida e dizer: a partir daí eu vou estabelecer novas regras, a partir daí eu vou estabelecer propósitos reais, e a tua vida
vai fazer sentido e você vai dizer, vale a pena servir a Deus, em nome de Jesus. Amém?